É uma alegria participar desse painel sobre temas, novas tendências na execução, especialmente o tema da desjudicialização da execução. Em nome da ASP, eu agradeço as nossas palestrantes, de quem falarei com mais cuidado sobre o currículo no momento de cada apresentação, mas desde logo eu faço uma apresentação geral para dizer que nós estamos aqui com a melhor representação possível, os melhores especialistas que poderíamos ter sobre o tema da desjudicialização. Nós temos aqui a professora Flávia Rio, que além de professora de processo também é tabeliã, a professora Flávia Pereira Ribeiro, que é uma das autoras do projeto de lei que trata da desjudicialização, e a professora Trícia Navarro Xavier Cabral, que, além de especialista no assunto, também atua atualmente, é assessora da presidência do CNJ, que é um dos agentes mais importantes, né, que será um dos agentes mais importantes na regulamentação desse novo cenário. Então, eu gostaria de realmente agradecer a todos e a todas que nos assistem, e eu passo, então, as nossas exposições, apresentando aqui, em primeiro lugar, a professora Flávia Ribeiro, que será a nossa primeira palestrante, que é pós-doutora pela Universidade Nova de Lisboa, mestre e doutora em processo civil pela PUC de São Paulo, integrante da comissão de elaboração do projeto de lei número 6.204 de 2019, que é o projeto da desjudicialização da execução civil, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados em Processo, e advogada em São Paulo. Flávia, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. A palavra é sua. Olá, prazer enorme estar aqui com vocês três, grandes mulheres, incríveis mulheres, admiro muito a todas, fico muito satisfeita em dividir esse painel na ASP, que é uma associação da qual eu admiro muito. Eu sou associada há 25 anos, talvez, já desde meu estágio, para que a gente pudesse receber as intimações e não ler diários oficiais. Então, é uma associação que eu admiro muito, uso de todos os serviços, e então quero deixar aqui também meu agradecimento à ASP. Bom, coube a mim, então, falar um pouco do direito estrangeiro, para, então, fazer um comparativo com o que há lá fora e com o que se espera aqui dentro. Então, em primeiro lugar, é interessante dizer que no common law, simplesmente não existe isso da execução correr no judiciário. É o xerife, a gente já deve ter visto isso em muitos filmes, é o xerife que vai à casa das pessoas, bate na porta e diz: escuta, você não cumpriu essa obrigação, cumpra, ou eu vou fazer alguma coisa, eu vou levar sua casa, eu vou levar seu carro, e leva o carro, leva a moto. Então, no common law é tão rigoroso não cumprir a obrigação que sequer passa ao juiz, que sequer vai ao Poder Judiciário. Então, lá, de fato, ir ao Poder Judiciário é a última ratio. Você só busca o Poder Judiciário para questionar eventual excesso, penhora, não, eu já paguei, como os nossos embargos do devedor, que existe, na verdade, no mundo inteiro. Mas é isso. É o melhor exemplo de que não é tão lógico, necessário, razoável, óbvio, que a execução tem que correr no Poder Judiciário. Só você vê que todos os países de common law não são assim e nunca foram, nunca tiveram a execução dentro do Poder Judiciário. Pois bem, o que acontece, o que me chamou a atenção para fazer esse estudo, é que dentro do Conselho Europeu, dentro da Comunidade Europeia, há 20 anos atrás, começou a haver uma necessidade de uniformização de sentenças, uniformização de sistemas, de modo que
aquele título que fosse emitido na Alemanha, na França, pudesse ser executado diante da livre circulação do comércio em qualquer um dos Estados-membros, que pudesse ser executado com efetividade, portanto, em Portugal, na Itália, na Turquia, em qualquer outro país membro. Então, foram emitidos regulamentos para que, em prol da efetividade da execução, em prol da livre circulação de mercadorias e tudo mais, sugerindo que a execução fosse feita por agentes de execução e não mais pelo juiz, de modo a uniformizar. Independentemente se esse agente de execução fosse público ou privado. Eu não gosto dessa terminologia privado, porque eu vou demonstrar para vocês que não é privado, que é misto. Não existe um ente delegatário do Estado que exerce o ius imperium e que é totalmente privado. Não, ele é misto, porque ele exerce atividade pública com remuneração privada. Então, ele não é privado, ele é misto. Diferentemente daquele que é totalmente público, como é o xerife no common law, ou como é o GVZ na Alemanha. E aí eu vou falar agora de alguns países dentro da Comunidade Europeia, como são, como eram, como tentaram se tornar após a recomendação 17 de 9/9/2003. Foi essa recomendação que pediu que os Estados-membros tentassem fazer movimentos internos para se assemelharem do ponto de vista da execução. Então, e aí o que faz esse agente de execução? O agente de execução, ele faz tudo. Ele recebe o pedido executivo, confere o título que lhe enseja, que lhe dá base, ele realiza citações, notificações, ele faz penhoras, ele invade o patrimônio, se for o caso, ele faz a venda forçada, se for o caso, ele recebe e faz acordos, ele depois faz pagamentos e até o encerramento da execução, se for o caso. O juiz estará lá, sim, presente, aberto, com suas portas abertas, para eventuais embargos do devedor. Se houver questões, se surgirem questões, sim, o jurisdicionado de todos esses países, ou dentro desses sistemas todos da União Europeia que vamos falar, o Poder Judiciário estará lá aberto para questões. Então, eu vou dizer de alguns países que são exemplos e outros que tentaram se adaptar conforme a recomendação de 2003. Bom, os dois maiores exemplos e paralelos que temos é o GVZ da Alemanha, o agente de execução da Alemanha, que ele é um funcionário público, ele é concursado, funcionário público, como se fosse o nosso juiz, o nosso ministério, o nosso promotor e tudo mais. Ele recebe do erário. No entanto, ele recebe uma partezinha do recobro, sim. E, nos últimos tempos, tem havido um movimento para que o GVZ passe a receber uma menor parcela do seu salário do erário do Estado e uma maior parcela do recobro, de modo a se assimilar ao Roussier, que é o agente de execução da França. Um outro parâmetro, então, que é aquele que eu digo que não é particular e sim misto, é o Roussier francês. O Roussier, ele acabou se tornando o modelo para vários países que fizeram a desjudicialização dentro da Comunidade Europeia. Todos os Países Baixos, então, Bélgica, Holanda, País do Luxemburgo, também outros mais orientais, muitos países, como Portugal é um grande exemplo, vamos chegar lá, mas muitos países adotaram o sistema do Roussier. Qual
como é o Roussier? Bom, o Roussier ele tem que ter a melhor figura que se pode trazer para o Brasil é como se fosse uma indicação para o Ministério. Ele tem que ser bacharel em Direito, é claro, tem que ter notório conhecimento, saber, e tem que haver uma indicação de alguns nomes para que, dentro de um arrondissement, ele possa exercer sua atividade. Então, dentro daquela área, somente ele, conforme a indicação, quando abrir uma vaga, quando houver vacância, vai ser nomeado um Roussier. Esse Roussier, então, ele vai ter que ser aprovado por um comitê, e aprovado, ele vai ter que fazer um estágio de 1 ano e meio dentro do escritório de um outro Roussier, e vai ter que passar ali por provas e ser admitido. E quando ele é admitido, quando termina esse estágio, ele compra uma licença. Ele paga uma licença, então ele está apto a criar o seu escritório dentro daquele bairro, né? Vamos ser mais práticos, dentro daquele bairro ou daquela área de competência. E ali ele vai abrir seu escritório, ele pode contratar funcionários para ajudar, ele não pode exercer mandato, ele é advogado, mas ele não é advogado contencioso. Ele pode exercer atividades de consultoria, fazer um contrato de locação ou algum acordo, mas ele não é advogado contencioso de forma alguma, para que não haja qualquer tipo de conflito de interesses dentro do processo executivo. Então, que isso fique bem claro. O Roussier, ele inspirou muito Portugal, muito. E eu vou mencionar aqui 3 países que, em razão da recomendação de 2003 da União Europeia, tentaram fazer alguma coisa para se desjudicializar. Uns conseguiram, outros não conseguiram, em razão da sua Constituição Federal. Bem, a Itália decidiu, não por questões constitucionais, mas porque já havia um oficial de justiça deles, já com bastante poder, já com bastante autonomia, e então o oficial de justiça, ele passou a exercer mais e mais atividades, mais e mais competências, e hoje ele é ligado ao cartório de notas. Ele, a sua competência, ele ainda é, lembrando, ele ainda é um concursado público, ele ainda recebe remuneração do Estado, mas as suas atividades, seu controle externo, hoje é realizado pelo cartório de notas e por todos aqueles conselhos ou fiscalização do próprio cartório de notas. Mas houve um movimento para quê? Para que, então, agentes de execução, na Itália, portanto, o oficial de justiça, tivesse mais poderes, e lá o juiz, ele dá ainda a fórmula executiva. Ele aprecia a petição inicial, faz o carimbo de que estão presentes os requisitos, daí para frente ele não vai tocar mais no processo, a não ser que surjam questões via embargos do devedor. Tudo bem. A Espanha tentou se desjudicializar. Ela tentou se desjudicializar, mas a sua Constituição Federal diz que é função jurisdicional, é competente o Poder Judiciário naquelas questões de julgar e fazer executar o julgado. Eu estou lembrando aqui em português, claro que em espanhol, mas fala exatamente isso. Dirimir questões, julgando, sentenciando e executando essas decisões. Então, a Espanha entendeu que haveria uma inconstitucionalidade em tirar de dentro da casinha do Poder Judiciário a atividade executiva. Então, o que foi feito? Foi dado maior poder ao secretário, ou o equivalente aos nossos os auxiliares do juiz.
Então, é feito dentro do cartório judiciário, dentro do cartório, dentro do Poder Judiciário, dentro do tribunal, mas o tribunal também, o juiz, basicamente, exerce ali a atividade de controle inicial, dando a sua fórmula executiva, e daí para frente, quem exerce e realiza tudo é o secretário. Eu diria que até, muito provavelmente, é muito parecido com o Brasil, porque o juiz delega muito as suas atividades para os seus auxiliares. Muitos juízes delegam ali a sua senha de todas as buscas e tudo mais. Apesar da Trícia dizer que ela mesma realiza as pesquisas, acho que nem todos são tão diligentes assim, até mesmo pelo assoberbamento. Pois bem, já em Portugal, houve um grande movimento no sentido de desjudicializar a execução. Isso aconteceu exatamente, e talvez de uma forma capenga, porque pressionados pela recomendação de 2003, já em 2003, Portugal desjudicializou a execução. Já em 2003, eles realizaram a translação do poder de império do juiz para o agente de execução. Naquela ocasião, não havia para quem, porque a escolha do agente de execução é muito, muito relevante. Então, é muito importante que esse agente de execução seja formado em direito, fiscalizado de forma externa, tenha condições e tenha já um sistema eletrônico em disposição, em disponibilidade. Então, a escolha do agente de execução em Portugal não foi feliz, mas eles, pressionados, fizeram a desjudicialização em 2003. E quem eles elegeram, o solicitador de execução, hoje o paralelo aqui com o Brasil seria um despachante. Eles têm chama solicitadoria, inclusive, o curso para despachante. O despachante faz o quê? Coisa que hoje em dia a gente não faz mais, porque é tudo eletrônico. Tirar as certidões de due diligence, de pesquisa, ir na prefeitura, ir nos órgãos públicos em geral, pedir informação, obter documentos. Então, o solicitador era isso. Sequer ele era formado em direito. E não havia processo eletrônico, não havia nada no que se compara ao que temos hoje no Brasil. E, então, houve um problema muito grande, inicialmente em Portugal, tanto é que quase se retornou ao sistema anterior. Sem falar que os juízes também trouxeram muito empecilhos, mas em 2008, que é chamada a reforma da reforma, a execução passou a fluir de um modo muito melhor, por uma série de correções, especialmente as plataformas eletrônicas de comunicação entre o juiz e o agente de execução, o processo eletrônico, portanto, a plataforma é única, de modo que o número é único, seja para o agente de execução ou seja para um eventual embargos. Existe ali um traço AE-J, ou Poder Judiciário, alguma coisa assim, mas o número é mesmo, a comunicação é direta. Então, além disso, em 2008, surge a CPEE, que era a Comissão para a Eficácia da Execução, a qual a professora Paula Meira Lourenço, minha querida amiga, que fará logo mais uma live aqui comigo no Brasil, foi a primeira presidente. Era um conselho misto de todas as profissões, então havia advogados, professores, agentes de execução, para que, então, eles pudessem fazer a fiscalização, realizar uma série, organizar, então, um estágio probatório, e, inclusive, eles realizaram diversas demissões de agentes de execução e tudo mais. Então, a partir de 2008, mudou muita coisa em Portugal. E, com isso, foram sendo feitas adaptações. Em 2013, eles tiveram o CPC, que deu ainda mais uma acertada nas pontas, e, inclusive, definiu muito bem e claramente qual era a atividade da agente de execução
e a atividade do juiz, de modo que, então, essa rixa existente também foi amenizada ou bastante superada, de modo que hoje a roda gira regularmente. É claro, existiu um período de solidificação, sedimentação. Hoje todos estão felizes, satisfeitos, todos acham absolutamente normal que seja assim. Os índices melhoraram? Melhoraram. Os índices dobraram. Mas dobrar não significa 100% da satisfação das execuções. O nosso índice aqui de satisfação das obrigações judicializadas, é de apenas 17%, 18%. É muito baixo, ou seja, de 100% das execuções em trâmite do Poder Judiciário, apenas 17%, 18% são efetivadas. Esse é um número baixíssimo, é um número muito pequeno. O que aconteceu em Portugal? Em Portugal, houve o dobro disso. E chegaram a quase 45%, 47%, oscila, mas existe sim 50% ali que não são satisfeitas. E Paula Costa Silva falou aqui no Brasil para nós, há algum tempo atrás, faz uma semana no IBDP, e ela disse isso: o vazio patrimonial sempre haverá. Só que o vazio patrimonial não é um problema processual, é um problema negocial, comercial. As pessoas que emprestam dinheiro têm que fazer uma melhor pesquisa prévia, analisar protestos, Serasa, fazer uma pesquisa de com quem você contrata, na construção nas questões consumeristas e tudo mais, porque hoje é muito simples, vai dando crédito, vai fazendo contrato e ninguém se preocupa. Aí chega no Poder Judiciário, sobrecarrega o Poder Judiciário, e aí a culpa é do Poder Judiciário. Acho que não podemos ter essa visão. Então, o que se propõe para o Brasil é, sim, uma adaptação. Trazer de fora a experiência que deu certo, que dá certo. O Roussier é o Roussier, como disse Leonardo Greco, antes do Código Napoleônico. Então, é assim há muitos anos. Portugal é assim há quase 20 anos. Daqui 2 anos serão 20 anos, mas hoje, então, 18 anos. Foi muito difícil? Foi. Mas eles estavam num momento muito aquém do nosso. Eles não tinham poder judiciário eletrônico ou digital, como temos, e eles tiveram uma péssima escolha quanto ao agente de execução. Então, aqui, o que se pretende é ao máximo aproveitamento das estruturas já existentes. As demais desjudicializações acontecidas no Brasil, lembre-se, elas são consensuais, elas não são obrigatórias. O PL prevê que sim, que seja obrigatória a eleição do agente de execução, como é em todos os países, como eu expliquei para vocês, praticamente em todo lugar do mundo. Imagina chegar o xerife na casa de quem deve e também chegar o juiz. Não, porque o que se entende é que o poder de império é do Estado, e o Estado vai eleger quem irá realizar o seu exercício, se será o juiz ou será o agente de execução. Então, o que se espera pelo PL 6204 de 2019 é que haja uma translação da competência do juiz para o agente de execução e que o juiz permaneça lá, claro, para todas as vezes que houver questões, embargos e outras formas de acesso ao judiciário. Porque o CPC continua sendo subsidiário, supletivo naquelas questões que não estão no PL. Pois bem, o que se propôs, então, no PL? Que o tabelionato de protesto realize as execuções, que seja ele, então, o agente de execução no Brasil. Por quê? Por que ele? Porque ele é um profissional concursado, ele é um profissional que já tem regulamentado seus emolumentos, claro que isso terá que ser adaptado, mas essa
E aqui é uma coisa muito engraçada que as pessoas não têm conhecimento a respeito disso. O protesto é gratuito. Já em São Paulo, há mais de 10 anos, no Brasil inteiro, desde 2009. Não me recordo o número da lei, mas desde 2019, há 3 anos, portanto, o protesto é gratuito. A remuneração do tabelionato vai ser só ao final, no pagamento, ou caso o credor desista, renuncie e retire o protesto. Mas, veja só, eu disse que a efetividade do Poder Judiciário chega a 17%. E a efetividade do protesto é de 67%. Ou seja, de 100% dos títulos protestados, 67% são efetivos. Portanto, temos que entender e temos que aproveitar o protesto como uma excelente medida coercitiva. Excelente medida coercitiva. Veja a disparate. 17 para 67. Então, entendendo que o tabelião de protesto ele já é competente para analisar títulos de crédito, analisar dívidas, títulos de dívida, em seus requisitos formais, está prescrito, não está prescrito, está assinado, tem aceite, não tem aceite. Afinal, eles conhecem títulos melhor do que eu, vocês. Eu, por exemplo, nunca vi um título de cédula rural, por exemplo. Então, eles têm conhecimento para isso. Além do mais, eles já realizam pesquisas para encontrar o devedor, intimação, recebem pagamentos, eles têm todo um sistema de pagamento já pronto para recebimento do pagamento do protesto. E por que não esses mesmos sistemas, por exemplo, da intimação pode ser aprimorado para a citação, esse do pagamento pode ser aprimorado para o recebimento do pagamento da execução ou de parcelamentos, já que também eles hoje já são competentes para parcelamentos de dívida, também uma resolução nova do CNJ. Então, o tabelião de protesto ele já tem muitas competências e o alargamento dessa competência me parece que seria o melhor para o Brasil. É a figura mais parecida com o agente de execução português, com o Roussier, especialmente no sentido, eu esqueci de dizer que o Roussier ele é fiscalizado pelo Ministério da Justiça. E aqui, então, a fiscalização do agente de execução tabelionato de protesto seria feita da mesma forma, pelo Poder Judiciário, CNJ, corregedorias. Então, eu estou tentando aqui controlar a minha hora, para não passar da minha meia hora. Inclusive, assim, o índice de confiança do Poder Judiciário está muito baixo, baixíssimo, por sinal. E o índice de confiabilidade dos cartórios chega a 77%. Eles estão acima do Poder Judiciário, do Ministério Público, das igrejas, do Correio. Isso é uma pesquisa do Datafolha, que ela renova todo ano. Existem pesquisas de 2016, 17, 18 e a última de 19. Então, como eu disse, e entendendo que o protesto é uma excelente medida coercitiva, estabeleceu-se que o protesto deve ser prévio. O protesto é um novo requisito da execução desjudicializada. Então, sem o seu advogado, você pode protestar. Depois você precisa contratar um advogado para que, então, faça o requerimento, a petição, para que seja prosseguido, se haja prosseguimento na execução. Seja execução judicial ou extrajudicial. Eu aqui, como eu fiquei de falar do direito comparado, eu não vou conseguir entrar no procedimento. Não sei se talvez a Flávia Rio consiga entrar um pouquinho nessa seara do procedimento, porque ela vai fazer um paralelo ali. Mas, então, lembrando que, mais um pouco, insistindo, porque o protesto, olha, a Consulta Nacional de Protesto, ela é gratuita, e só em São Paulo, 190 milhões de pesquisas já foram realizadas no site www.pesquisaprotesto.com.br. Isso se assemelha também muito à lista de devedores de Portugal, que foi instituída em 2008
E eles entenderam que era... E foi muito engraçado, porque lá eles criticaram demais, porque eles achavam que era uma medida coercitiva muito forte, de exposição, e aqui a gente já está acostumado com o protesto. O que eu acho é que a gente precisa utilizar mais e mais o protesto. Uma outra questão que vem sendo levantada é sobre a capilaridade dos tabelionatos. Temos, ao todo no Brasil, 3.779 tabelionatos exclusivos ou que acumulam funções com outros cartórios, de notas, de registro e tudo mais. Então, só que a realização de concurso, sem qualquer ônus para o Estado, já que as serventias são abertas e formadas sem qualquer custo, são os próprios delegatários, serventuários extrajudiciais que são responsáveis por abrir suas serventias. Então, esses concursos podem ser abertos tão logo seja identificado a carência ou a necessidade de abertura de tabelionatos nas mais diversas comarcas pelo Brasil inteiro. Talvez, e aí até é óbvio que o projeto sofrerá emendas, talvez, pelo que eu tenho visto, possa ser possível uma migração que leve alguns dias, alguns meses, dias, anos, entre o totalmente judicializado para o totalmente extrajudicializado. Mas eu lembro o seguinte, a implementação, conforme o artigo 25 do PL, ela será paulatina. As execuções já distribuídas continuarão no Poder Judiciário, só as novas serão mandadas para o agente de execução. Então, nesse meio tempo, é possível que haja esse ajuste, essa abertura de concurso, abertura de novas serventias. Então, eu acredito sim que é possível se realizar essa translação de competências, essa delegação do Estado, do juiz, para o agente de execução com tranquilidade. Então, segundo, tem mais alguns minutinhos aqui, segundo o PL, então, após o protesto prévio, todas as atividades de execução seriam realizadas pelo agente de execução. Lembrando alguns detalhes rapidinho. As partes sempre deverão estar acompanhadas pelo advogado e todas as regras de honorários que estão previstas no CPC são mantidas. Execuções de pequena monta, até 20 salários mínimos, continuam possíveis perante o JEC. Se for hipossuficiência, há o benefício da gratuidade, embora o pagamento seja só ao final. E só quantia certa, líquido exigível. Aquelas execuções das quais demandam, por exemplo, o Ministério Público, como alimentos, não viriam para o agente de execução a início. Depois, por fim, existe um papel muito... A gente estava aqui conversando um pouco antes do papel incrível que o CNJ já vem desenvolvendo nesses primeiros 6 meses do nosso presidente Fux, lembrando que a Trícia hoje é assistente dele, de que existe sim a necessidade que para o êxito do PL, todos os termos, acordos e convênios que hoje são fixados para o Poder Judiciário devem ser encaminhados ou possibilitados para o agente de execução, preferencialmente numa plataforma única. Precisa haver uma unificação. Ontem mesmo, para escrever um artigo, eu vinha checando todos os convênios existentes. São poucos, são parcos. Por incrível que pareça, se eu quiser saber, se eu quiser oficiar a SUSEP, ainda considerando que em São Paulo temos muito processo eletrônico, se eu quiser oficiar a SUSEP para saber se existe previdência privada, esse ofício é físico ainda. Se bem que o novo Cisbajude vai acabar identificando isso, porque geralmente quem tem previdência privada tem via um banco. Então, considerando esse boom que o CNJ vem promovendo em relação
a justiça 100% digital, eu acredito sim que eles conseguirão também fazer a tarefa, a lição de casa, no sentido de organizar essa pesquisa de bens para o sucesso da execução desjudicializada. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço muito a minha participação aqui. Estou disposta, aberta para perguntas depois e espero que eu tenha conseguido dividir com vocês aqui o suficiente ou bastante. Obrigada. Obrigada, Flávia. Foi ótimo ouvir, para quem está se inteirando desse assunto, né, ouvindo falar pela primeira vez, pode assustar a ideia de uma execução fora do Poder Judiciário. Então, é muito interessante ter esse panorama de direito comparado para a gente perceber que em vários lugares do mundo já é assim há muito tempo ou sempre foi assim, né? Acho que o projeto aí está aí para ser discutido, aperfeiçoado, mas essa localização num cenário global que você fez é muito importante e acho que a gente tem muitas coisas positivas, sem dúvida alguma, que estão aí no projeto. Eu passo, então, a palavra agora à professora Flávia Rio, que é mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professora adjunta de Direito Processual Civil da UERJ, pesquisadora visitante da Università degli Studi di Torino, Itália, e tabeliã. A professora Flávia vai nos falar, então, sobre relações entre jurisdição, estou tentando achar aqui o tema, relações entre as esferas judicial e extrajudicial no projeto de lei 6.204. Flávia, muito obrigada, a palavra é sua. Bom dia, doutora Clarice, bom dia a todos que estão na nossa sala virtual assistindo a transmissão, bom dia também em especial às professoras, minhas queridas amigas, professora Flávia Ribeiro, professora Trícia Navarro. Recebi com grande alegria o convite da ASP para estar aqui nessa manhã, fiquei muito feliz, aí como conversamos antes de iniciar oficialmente a transmissão, é uma alegria estar aqui numa das edições de comemoração do Mês da Mulher, no painel eminentemente feminino e retirando a minha fala com outras duas falas de professoras que realmente espelham todo o conhecimento acadêmico e o compromisso, né, com o estudo, o avanço do direito processual e com a sua colocação em prática no estado da arte, na sua melhor versão. Então, estar aqui ao lado dessas grandes professoras realmente muito me orgulha e me traz muita satisfação genuína. Pois bem, quando nós combinávamos, né, o recorte da fala de cada qual de nós, para que não houvesse muitos pontos de sobreposição e, portanto, para não cansar a nossa seleta audiência, àquela altura eu sugeri, então, as relações entre as esferas judicial e extrajudicial no PL 6204. E por que isso? Porque eu acho que, em grande medida, a gente está falando com um público que é eminentemente composto por advogados, e se o ponto de referência, não só da advocacia no Brasil, mas de todos nós, aí digo por mim também, como né, eu costumo brincar, todos nós somos advogados, embora estejamos circunstancialmente ocupando outros postos no sistema de justiça, mas lá atrás, quando fomos estudar direito, quando fizemos o nosso compromisso, nós empenhamos a palavra em, antes de mais nada, em defender uma ordem jurídica justa, colocá-la em prática, e isso acho que é o ponto de contato de todos nós, né? E é realmente o grande móvel, o grande motor da advocacia. Então, eu acho que todos nós, quando advogava e nos últimos 16 anos como delegatária de cartório extrajudicial, é lógico que todos nós, pela nossa tradição, depositamos uma expectativa muito elevada na figura do magistrado. Isso é natural.
Então, tradicionalmente, até poucos anos atrás, e de fato hoje ainda há essa proeminência, o protagonismo no sistema de justiça é da figura do juiz, é da figura do poder judiciário. Então, eu acho esse ponto muito relevante para que a advocacia ela consiga caminhar junto conosco nessa reflexão de que o judiciário, no modelo de desjudicialização atual, e mais especificamente no PL 6204, ele não sai de cena. Porque o que eu sinto conversando com vários advogados, né, com vários operadores do direito, diferentes profissões, é que há um sentimento talvez de orfandade em alguns momentos, quando nós falamos que haveria uma desjudicialização na execução, então, meu Deus, seria cada um por si, Deus por todos, aquela questão, aquele elemento da estatalidade que está tão presente de forma secular na solução de litígios, então haveria, de certa forma, esse corte do cordão umbilical que para a gente foi tão presente, nos nutriu na atuação do direito aqui no Brasil tão fortemente e por tantas décadas. Então, esse ponto eu quis trazer à tona, porque, e não só no PL, mas eu vou colocar o PL como centro, lógico, da nossa reflexão, mas, como eu sou delegatária de cartório extrajudicial há mais de 16 anos, vai fazer 17 anos, acho que está fazendo esse mês, se bobear já fez, enfim. Depois, com tudo isso de pandemia, eu acho que a gente perde um pouco o critério cronológico da minha marcação aqui, mas em março, acho que eu estou fazendo 17 anos agora. Enfim, então, há 17 anos, eu posso fazer uma retrospectiva e até falar em primeira pessoa, testemunhar aqui para a nossa assistência, que nós temos, em todo o fenômeno da desjudicialização, aqui se optou no Brasil uma intersecção, um diálogo e uma cooperação que já é e precisa ser fortalecida entre as esferas judicial e extrajudicial. Então, no modelo brasileiro, que foi o escolhido pelo legislador claramente, está presente a figura do juiz, está presente a figura do poder judiciário, e não há uma ruptura em relação a essa lógica com o PL 6204. Entendem? E eu vejo que isso é saudável por dois motivos. É saudável, primeiro, porque não há como se romper, se subverter do dia para a noite com toda uma tradição. Né? Então, o que nós tentamos fazer é caminhar, progredir, de modo a ampliar a configuração do sistema de justiça para que a gente tenha ainda a presença do Poder Judiciário, mas não esse papel de praticamente um monólogo, né? Um trabalho que se concentre exclusivamente no Poder Judiciário. Então, nós tenhamos novos atores nesse sistema de justiça mais plural, e que a gente fala que é o que nós esperamos, né? Uma justiça multiportas, e que nós tenhamos, como o Mancuso fala, um pluralismo decisório, uma jurisdição compartilhada, que é até mesmo natural numa democracia que se pretende mais madura, né? Uma democracia balzaquiana, como eu costumo brincar. Então, é natural que nós tenhamos outras carreiras jurídicas credenciadas, legitimadas sob o palio de uma Constituição democrática, para também, de braços dados com o Poder Judiciário, por que não, fazer frente a esse contingente de demandas crescente, mas sempre sob uma perspectiva democrática e constitucional, e com os olhos voltados, lógico, por uma crescente demanda por eficiência do jurisdicionado, da advocacia, lógico, fazendo voz ao jurisdicionado. Então, eu escolhi esse tema por isso, para desde já, vou colocar assim, tranquilizar a advocacia de que há um vetor de estatalidade, sim, não só, como a professora Flávia falou, na própria feição das atividades que nós, delegatários, desempenhamos, que no nosso país, no notariado latino, né, mas no nosso país especificamente, já que o direito comparado ficou muito bem a cargo da professora Flávia, aqui no nosso país tem feição de serviço público, mas que se pretende com uma maior dinâmica em razão dessa prestação em caráter privado. Então, nós contratamos prestadores de serviços, maquinário, empregamos novas tecnologias com recursos próprios, então isso permite que nós tenhamos
rapidez maior de absorção e de entrega de soluções que se mostrem ou que sinalizem como sendo mais adequadas, mas essa feição de estatalidade está presente. Isso tem impacto muito grande na dinâmica do PL 6204 e da desjudicialização desde, enfim, 17 anos para cá, vamos colocar assim. E aí eu costumo brincar que a desjudicialização, mais uma vez nessa tentativa aí brincando de acalmar um pouco os ânimos de que o PL 6204 ele não chegou, eu costumo brincar, botando o pé na porta, né? Ah, meu Deus, estamos começando do final, estamos começando já desjudicializando a execução. Não. E aí eu costumo brincar que a gente tem uma revolução silenciosa, porque nós temos dezenas de leis esparsas, e aí eu vou colocar da certidão de nascimento do CNJ para cá, principalmente, acabou coincidindo, né? Então, da emenda 45 para cá, a gente teve dezenas de leis esparsas que desjudicializaram uma série de procedimentos que dependiam da intervenção do Poder Judiciário obrigatoriamente, entende? Então, não haveria uma outra opção que não pedir a anuência, invocar a anuência do Poder Judiciário para aquele ato da vida civil pudesse ser praticado. E isso, então, eu vejo que o legislador e o CNJ têm um papel muito importante de protagonista nesse movimento, que eu vejo como um movimento paulatino, não vejo movimento abrupto, um movimento paulatino, porém constante nos últimos 17 anos, e que eu sinto muito isso na pele, né? Porque estamos no centro da cena, no sentido de delinear uma caminhada, uma trajetória ascendente de desjudicialização, mas, como eu disse, calculada, paulatina, retirando tanto quanto possível a alha, os fatores de risco. Daí essas colocações que a professora Flávia colocou, pontuou na sua fala, de no PL ser obrigação de pagar, ser quantia certa, não pode haver liquidação extrajudicial, não pode haver execução provisória, enfim, então é sempre uma tentativa. Maiores capazes, não pode insolvente, não pode pessoa jurídica de direito público. Então, quer dizer, sempre há esse recorte, esse cuidado do legislador em toda a trajetória da desjudicialização no Brasil, primeiro, de reduzir ao máximo a alha, o risco, os fatores de risco, as subjetividades. E, em segundo lugar, de reiteradamente, e aí eu acho que em resposta também à nossa tradição, identificar nos cartórios extrajudiciais, neste momento histórico, haver movimentos subsequentes, mas neste momento histórico, atribuir essas funções, esse compartilhamento da função jurisdicional com os cartórios extrajudiciais, acredito eu que por dois motivos. Primeiro, por haver esse indicativo de uma maior leveza, uma maior adaptabilidade na absorção de novas funções e no emprego das novas tecnologias por conta do exercício privado, e, por outro lado, por conta desse regime híbrido em que a nossa atuação ainda é vista, e tende, eu não vejo como isso ser dissociado, até por força do artigo 236 da Constituição Federal, como serviço público. Então, a refundação, acredito eu, que das funções extrajudiciais pela Constituição de 88, então que exigiu concurso público, que viu como função técnica e que viu também, e aí é um ponto muito importante da minha fala, previu desde já não só que o concurso público para os delegatários fosse gerido pelo Poder Judiciário local, a delegação fosse outorgada por um ato executivo da Corregedoria do Tribunal Local, a fiscalização desses serviços que têm caráter público fica a cargo do Poder Judiciário. E aí, de forma dúplice, tanto pela Corregedoria do Tribunal Local, quanto pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, seja por esse prisma, seja por dois outros prismas que eu vou tentar ilustrar a partir do PL, o Poder Judiciário não sai de cena. Então, essa sensação que a gente tem, quase que intuitiva, de orfandade, ela não está, ela é um sentimento, mas ela não é algo real, não é algo concreto, e eu suponho que o legislador tenha considerado isso quando ele reiteradamente opta por conferir esse compartilhamento de função jurisdicional calculadamente e reiteradamente aos delegatários de cartório extrajudicial, entende? Então, quer dizer,
você reconfigura o sistema de justiça, então você redimensiona a função jurisdicional sem que o Poder Judiciário saia de cena. O que eu entendo que, nesse momento histórico, seria um desacerto, essa retirada abrupta do Poder Judiciário, e, em segundo lugar, eu nem vejo como factível, até mesmo sob o ponto de vista jurídico-constitucional, uma retirada de todo do Poder Judiciário, por conta dele ser o fiel da balança de um controle da legalidade dos atos que são praticados por todos os agentes públicos ou privados. Então, ainda como última ratio, a presença do Poder Judiciário é algo inexorável, desejável, então não há que se falar nessa ruptura, nessa sensação de orfandade. Queria, antes de continuar aqui a minha fala para trazer os pontos do PL, eu queria sinalizar que, conversando com o que a professora Flávia falou, de fato, há uma quase unanimidade na exigência de facultatividade. Então, normalmente, abre-se a porta da via extrajudicial sem fechar a porta do Poder Judiciário como prima ratio. O que eu quero dizer? Na 11.441, por exemplo, que é a mais conhecida, né, que foi abraçada pela sociedade, de inventário, partilha, separação e divórcio, que está também no CPC de 2015, abriu-se a porta do extrajudicial, então, preenchidos os requisitos legais, é possível se obter a separação, divórcio, inventário e partilha por escritura pública, mas, a critério dos interessados, ainda que eles pudessem ir para a via extrajudicial, eles podem ir para a via judicial sem declinar nenhuma razão. Então, uma facultatividade plena, uma opção livre e absolutamente desmotivada. Então, ele pode ir ao judiciário, eu vim porque eu quero, e ponto, né? No entanto, eu, pelo menos, e aí eu falo muito mais como do ponto de vista prático, de quem está do lado de cá do balcão. Eu posso só, de cabeça, trazer 2 exemplos de desjudicialização no Brasil que, na prática, são obrigatórios. Então, é uma desjudicialização pura que eu vejo na prática. O casamento. Então, o processo de habilitação de casamento, pelo Código Civil de 2002, ele dependeria de uma intervenção judicial como condição sine qua non para que os casais pudessem realmente contrair matrimônio. Então, ainda que não houvesse impugnação nenhuma. E assim transcorreu até 2009, salvo engano. Então, até outro dia, historicamente. No entanto, em 2009, houve uma alteração no Código Civil de 2002 para dizer que, se não houver impugnação, há apenas a intervenção do MP, sem a participação do magistrado. E, nesse caso, eu ouso dizer, pela minha própria experiência em cartório extrajudicial, que, se o jurisdicionado disser, não, eu me sinto órfão sem o juiz, eu quero ir para o judiciário pedir que o juiz homologue a minha habilitação de casamento, eu ousaria dizer que o juiz não acataria esse pedido. Ele diria que faltaria aquele bom e velho da nossa aula de TGP, que eu dei até poucas semanas atrás, eu falei com os meus alunos da graduação, ele diria, não tem aquele bom e velho interesse de agir. Entendem? Então, a gente não vai se alongar nisso, mas a gente já deu alguns passos que muitos de nós ainda nem percebemos. Outro exemplo gravíssimo de desjudicialização pura, que eu acho que desmistifica essa facultatividade como uma condição sine qua non da desjudicialização no Brasil. A possibilidade de averbação direta de sentença de separação e divórcio puros decretados no exterior. Então, o CPC de 2015, ele diz que agora, se preenchidos os requisitos da resolução do CNJ, que serão verificados pelo delegatário, lá na ponta, o delegatário perante o qual foi lavrado o registro de casamento, ele vai verificar o preenchimento dos requisitos legais e dos atos normativos do CNJ. Preenchidos, fica dispensada a ação de homologação de sentença estrangeira pelo STJ. Então, há uma dispensa do juízo de delibação, de controle de ordem pública. E eu acompanho a jurisprudência do STJ há muito tempo em matéria de direito processual internacional, que é algo da minha especial predileção, e o CNJ ele é muito diligente no controle de interesse de agir. Vou dar um exemplo. Auxílio direto, ele não aceita
que se deflagre carta rogatória para o que pode ser feito por auxílio direto. Ele diz que não há interesse de agir e manda arquivar. Então, eu ouso dizer que se a gente fizesse um laboratório de eu vim para o STJ pedir a homologação porque eu quero, eu ouso dizer que se o STJ for coerente, ele vai dizer isso foi desjudicializado. Não há interesse de agir. Vá para o delegatário. Isso não seria uma desjudicialização obrigatória? Entendem? Em que você só pode ir para o judiciário se você não consegue a providência no âmbito extrajudicial. Entendem o que eu quero dizer? Então, eu costumo conversar isso com alguns colegas professores, nesse sentido de que há uma revolução silenciosa que nem sempre é coerente. Em alguns momentos, há 2 pesos e 2 medidas. E eu, do lado de cá do balcão, sinto isso na pele, entendem? Então, eu queria só trazer esse tipo de sinalização, e eu vejo que interessante isso, né? Que a própria advocacia e o jurisdicionado, quando ele é colocado dentro dessa dinâmica, e ele se inteira dessa dinâmica, e ele vê que funciona, ele tende a replicar, e ele passa para o outro lado, entendem? Então, ele mesmo passa a abraçar essa ideia de uma advocacia extrajudicial que tem como um dos protagonistas ainda o Poder Judiciário, e tem o advogado como um grande protagonista também. Né? Então, eu acho que a via extrajudicial ela só é possível a muitas mãos. A muitas mãos. Então, ela é obra de muitas mãos. Mas eu queria só pontuar, conversando aqui com a professora Flávia, e aí, enfim, até trazendo essa reflexão de quem está do lado de cá, eu experimento na pele o que eu vejo como uma desjudicialização obrigatória em algumas ocasiões. E aí eu acho importante o seguinte, essa noção que todos nós, né, professores de processo, falamos de um dever de cooperação, um princípio de cooperação, que o CPC nos exorta a ter, eu vejo isso não só na teoria, mas na prática, como muito importante na desjudicialização. Então, assim, eu não vejo como, e eu acho que a gente caminhou na desjudicialização muito bem até aqui e demos muitos passos, por conta de haver um espírito real de comunidade de trabalho. Então, esse diálogo que já existe entre a esfera judicial e extrajudicial, ele urge ser cada vez mais fortalecido para que a desjudicialização progrida. E aí, no PL, esse ponto é um ponto que eu vejo como muito importante. Então, não só em termos de eficiência, mas em termos também de efetividade no sentido de chegarmos a bom termo. Né? Então, é importante que, o que eu costumo brincar, que é um triplo C dessa nova configuração do sistema de justiça. A gente pensar em cooperação, complementaridade e coordenação entre os diferentes atores, e especialmente a esfera judicial e extrajudicial. Quando a gente fala de cooperação, a gente tem uma conduta colaborativa, cooperativa, não do ponto de vista utópico, talvez até ingênuo, mas a gente entender, e um advogado que lida com a extrajudicial percebe isso muito claramente, de que é importante que a esfera judicial e a extrajudicial entendam que deve se adotar uma conduta e que, a partir dela, o outro ator também possa extrair o maior proveito. Então, vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. A própria questão da fiscalização que é exercida pelas corregedorias, aquela fiscalização de outrora, aquela fiscalização tradicional, que ela é retrospectiva e ela é eminentemente repressiva, ela é totalmente arcaica e ela é inadequada, ela é insuficiente para essa questão da desjudicialização. A gente precisa hoje ir além. Então, quando a gente fala em desjudicialização, a gente precisa de uma fiscalização que seja prospectiva e construtiva, em que os protocolos sejam elaborados a muitas mãos, que até as dificuldades, inclusive práticas, enfrentadas no dia a dia do balcão, sejam levadas à corregedoria e sejam construídas soluções logo no início a muitas mãos. Isso é muito importante. Né? Então, essa mudança do perfil de fiscalização é importante, faz parte dessa reconfiguração do papel do Poder Judiciário, que, como eu disse, não sai de cena, mas tem o seu perfil modificado com esse fenômeno.
Outro ponto da complementaridade. A gente entender, e eu, quando eu fui para a esfera extrajudicial, percebi isso muito claramente, eu não consigo trabalhar sem que o advogado me municie, e que eu costumo brincar, da prova documental pré-constituída para fazer emergir e viabilizar a abertura da via extrajudicial, sem que o Ministério Público, em vários procedimentos, se manifeste de tal ou qual forma, e, em algumas circunstâncias, sem que o juiz participe, seja analisando uma dúvida que nós formulemos, ou seja, ao final, apondo a sua anuência ou não, a sua homologação ou não, conforme o caso. Então, nós somos essa ideia de que nós somos peças de uma grande engrenagem. Isso não é utópico, isso é real. Então, cada profissão jurídica ela reúne algumas prerrogativas e um âmbito de atuação delimitado. Muitas das vezes na própria Constituição. O nosso está lá na Constituição, o dos juízes está lá na Constituição, o da advocacia está lá na Constituição. Então, nós temos prerrogativas e temos restrições também de atuação que estão lá, mas tudo isso pensado pelo Constituinte e pré-concebido como atuações complementares. Então, não há buracos no sistema de justiça. Então, a gente precisa entender que há uma complementaridade, a gente se apoderar dessa noção e colocar em prática. Isso é muito importante. Eu vejo isso muito claramente toda vez que eu vejo a necessidade de suscitar uma dúvida. Para quê? Para que haja uma correta interpretação e aplicação daquela norma jurídica que se mostra um pouco nebulosa, né? Não se apresenta de forma tão cartesiana, então, portanto, refoge ao meu âmbito de atuação de legalidade estrita, e eu tenho essa parceria saudável com o juiz, me respondendo a tempo e a hora, de forma técnica, e abrindo as portas para que eu possa executar aquele ato extrajudicialmente, com celeridade, com compromisso, na correta aplicação da lei à luz da Constituição. Então, essa dobradinha é fundamental. E se ela é feita, e se essa dúvida é recebida de bom grado pelo Poder Judiciário, é respondida a tempo e a hora, o advogado sai satisfeito também. E ele tem um papel importante porque ele municia até mesmo nós, delegatários, de novas hipóteses que a gente não esperava, né? Novos documentos que não estavam previstos na lei nem na resolução do CNJ. Então, ele mesmo nos invoca, nos tira da zona de conforto para levar novas luzes para o Poder Judiciário e ele, então, poder nos sinalizar positivamente ou negativamente conforme o seu juízo. Então, esse jogo de forças e essa noção de complementaridade funcionando, ela é muito positiva na desjudicialização. Então, vocês vejam que ninguém sai de cena, né? Mas o que nós temos é um fortalecimento dessa coordenação, que é o que eu vou falar em seguida. Então, cientes de que cada um de nós é peça dessa engrenagem, tem uma atuação específica, mas que temos finalidades comuns, a gente está atento à atuação do outro. Para quê? Exatamente para que a nossa atuação tenha um impacto positivo e potencialize a atuação do outro. Eu costumo brincar que é como se fosse uma orquestra, né? Então, se todos nós estamos tocando os nossos instrumentos de forma harmoniosa e atenta do outro, no mesmo compasso, né? Eu toco piano, a gente vai entender. E isso é uma figura de linguagem, mas para significar algo que eu me apoderei na minha rotina lá no cartório e que vai atender a expectativa do advogado e do jurisdicionado, que é seu cliente. E aí que a gente consegue ter resultados positivos. Né? Então, dando um exemplo claro, eu recebo um mandado, juiz assoberbado. Há elementos ali que são indispensáveis que estão faltando. Há duas opções: devolver, então, que é o bom e velho piloto automático, não estão presentes os requisitos necessários previstos em lei, não posso praticar o ato, piloto automático eject. Então, eu devolvo, lavo as mãos e devolvo para quem de direito. Essa é uma atitude que não é uma atitude ilegal, seria ilegal eu praticar o ato, mas não é uma atitude que atende ao que eu falo que é um triplo C. Então, desde o início, quando eu acordei para isso, o que eu faço? Eu peço para o próprio advogado: há peças processuais que preencham esses requisitos, que estejam autenticados, que preencham esses requisitos, me ajudem a montar o quebra-cabeça, não sendo necessário recorrer de novo ao juiz? O advogado: sim, doutora, então vamos lá, mãos à obra. Entendem? Então, essa é a perspectiva que move muitos de nós, delegatários concursados, e que a gente já faz isso no nosso dia a dia. E eu acredito a isso, entendem?
o sucesso da desjudicialização até aqui. Então, eu tenho números de que eu fiz muito rapidamente para a palestra da semana passada, acho que foi semana passada, de que só na minha serventia nos últimos 3 anos, eu tive de retificação e de averbação de divórcio, nos últimos 3 anos, eu fiz o levantamento dos pagos, porque a Defensoria no Rio tende a remeter até hoje automaticamente para o judiciário tudo, mas então dos pagos em que, portanto, o advogado privado escolhe junto com o seu cliente, mais de 77% em cada qual desses 2 atos, que foram os únicos que eu levantei, oriundos da esfera extrajudicial. Então, na retificação, a retificação sendo deflagrada no meu próprio cartório e redundando na averbação para alterar o dado incorreto, forte na alteração do 110 da 6.015. E a averbação de casamento e divórcio, mais 77% decorrente de escritura pública. E veja, nos 20 e poucos %, eu não trouxe aqui as casas decimais precisas, porque inicialmente não iria trazer, mas na minha fala achei que ficou coerente, mais de 60% havia filhos e guarda envolvido. Então, quer dizer, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não seriam elegíveis para a via extrajudicial, entendem? Então, quer dizer, a gente vê que é uma adesão muito expressiva com uma interlocução muito significativa do advogado privado, entendem? Que é a ponte do extrajudicial. Se o advogado, que é em quem o jurisdicionado confia, ele não avaliza a via extrajudicial, é lógico que ela não vai ser levada a efeito, porque o cliente vai se fiar na opinião abalizada e confiável do seu advogado. Então, pelo menos no meu cartório, vou trazer uma radiografia para vocês, eu quis só ilustrar uma radiografia de que nós colhemos frutos positivos do que eu chamo de triplo C, que eu tentei, então, organizar, vamos colocar assim, e dar rótulos para o que eu me apropriei e para o que eu vejo que funciona. Né? Então, esse espírito de cooperação, colaboração, complementaridade, coordenação, é algo que tem ganhos para todos. E é algo que, pelo menos eu, tive que criar e construir na marra por tentativa e erro, muito, em grande parte, por conta dessa trajetória de desjudicialização que vem sendo confiada a nós e que a gente vem tendo que se reinventar ao longo do tempo de forma crescente. Então, a gente experimentando na pele tem essa ocasião de oferecer respostas, de ser criativo e realmente entender que tanto a advocacia quanto o Poder Judiciário e o Ministério Público também, porque há vários procedimentos desjudicializados em que há participação do Ministério Público e não há do juiz, é de extrema importância. E eu vejo que essa interlocução entre judiciário e extrajudicial no PL 6204, ela está muito presente. Então, o judiciário não sai de cena, e ele não sai de cena em 3 momentos. Primeiro, na escolha da figura do agente de execução como delegatário das serventias extrajudiciais. Por quê? Porque, pelo 236 da Constituição, a fiscalização é feita pelo Poder Judiciário, e o regimento interno do CNJ diz que compete a ele também a fiscalização em âmbito nacional das serventias extrajudiciais. Então, nós temos uma dupla fiscalização local pela Corregedoria e nacional pelo CNJ, e eu digo que é feito para valer, a professora Trícia sabe disso também, né? Então, há uma diligência para e passo na fiscalização e no acompanhamento da atuação do extrajudicial e na sinalização de protocolos, de expansão e absorção de novos serviços e modus operandi. Então, isso é feito. E aí é que eu digo que é a nova e a crescente atuação do Poder Judiciário na desjudicialização e na prestação jurisdicional. Aí eu brinco, às vezes não na sua atividade fim, mas nessa atividade meio, né, de fiscalização e de acompanhamento e de instrução. Segundo, no que eu chamo de regime escalonado de impugnação pelas partes, o artigo 21 do PL diz: todos os atos praticados pelo agente de execução, a que as partes se considerem prejudicadas em sua esfera jurídica, seja ele qual for, e aí, embora haja nome iuris, procedimentos díspares no PL, todos redundam para esse regime escalonado. Num primeiro momento, a se manter o PL, essa resignação ela é manifestada para o agente de execução, então ela começa na via extrajudicial, e aí o delegatário ele pode rever ou não o ato,
e a se manter e mantendo-se a resignação da parte, nós temos um desdobramento em âmbito judicial, entendem? Então, é escalonado porque ele começa no extrajudicial, mas a se manter em resignação, ele deságua no Poder Judiciário. Isso que eu falo que é uma reconfiguração do sistema de justiça e de posicionamento do judiciário, que deixa de ser a prima ratio, mas não deixa de ser a última ratio. Então, há uma racionalização da atuação do Poder Judiciário, mas em que ele não é retirado de cena, e isso nem pode acontecer. Então, isso é uma constante no PL. E aí eu costumo dizer que é um novo modelo de processo sincrético. A gente estudou, né, processo sincrético na reforma do CPC de 73, em que a gente tem um único processo com fase de conhecimento, fase de execução, e há uma simbiose nisso, e que isso foi muito salutar para a eficiência. Eu acho que a gente está num momento, eu acho que a gente pode dizer até que sem o PL a gente já tem esse momento, mas o PL coloca isso muito em evidência, e espero que não choque ninguém, de uma nova dimensão de processo sincrético. E que a gente tem um processo uno com fases extrajudiciais e fases judiciais, entendem? Então, essa informatização é importante para que o extrajudicial ele também adira em muitos momentos ao sistema do judicial, e essas fases se desdobrem sem solução de continuidade. Porque eu acho que isso permite que o juiz visualize todo o iter, o delegatário visualize todo o iter, entendem? E o advogado também. Então, essa visão do todo, essa continuidade, essa ausência de solução de continuidade, eu acho que também gera uma percepção para o advogado de que há esse triplo C, entendem? De que há essa complementaridade, que não é ninguém sobrepondo a ninguém, mas é cada qual dentro da sua esfera de atuação, mas de forma coordenada, ordenada e eficiente, cada qual atuando dentro do seu papel. Entendem? Isso está sinalizado claramente no PL. Podemos gostar, podemos não gostar, podemos dosar, né, professora Flávia, em que medida cada qual de nós está preparado, vamos colocar assim, para essa realidade, mas isso está desenhado lá. Então, começa no extrajudicial e a se manter resignação vai para o judicial. E aí, enfim, não quero cansar ninguém, porque eu quero ir para os outros exemplos, mas, assim, muito comum os advogados me perguntarem assim, mas, doutora, quem não lida comigo no cartório, né? Mas, doutora, essa questão não vai tudo sempre para o juiz? Será que não vai acabar indo tudo sempre para o juiz? Eu digo assim, não sei no primeiro momento, mas eu acho que a médio prazo não. Por dois motivos. Primeiro, porque a partir do momento que os delegatários proferirem decisões e adotarem atos em estrito cumprimento à lei, que afinal é o nosso papel, entendem? Ainda que vá para o juiz vai manter, entendem ou não? E há essa questão também de precedente local. Você manda para o seu juiz, o juiz estabelece um precedente, aquilo vai ser tomado para você dali para frente. Então, eu acho que a médio prazo, eu não vejo essa proliferação de resignações, esse deságue automático no Poder Judiciário, porque não é uma realidade. A gente não suscita dúvida em tudo, não é tudo que vai para o Poder Judiciário, é um percentual mínimo, porque se não fosse isso, acredito até que a atuação do extrajudicial teria regredido em vez de progredido. Então, a gente tem essa noção de função de papéis, de cumprimento estrito da lei e de observância de precedentes que nós observamos há décadas antes de CPC, precedente do nosso juiz, e seguir esses precedentes que eles firmam. Tá? Por fim, artigo 20 do PL. O artigo 20 do PL eu acho sensacional. E vejam só, o artigo 20 do PL ele vem ao encontro de uma outra norma sensacional, que é a resolução 350 do CNJ, que fala da cooperação interinstitucional, de cooperação judiciária hoje, século XXI, não é cooperação órgão judicial, é entre órgãos do judiciário, mas para boa administração da justiça é entre o judiciário e outras entidades. E na desjudicialização, por uma opção do legislador, entram os cartórios extrajudiciais também. E o PL, artigo 20, ele vem aplicar a resolução 350 com maestria, dizendo que o agente de execução, e aí ao contrário da professora Flávia, eu acho que, enfim, poderia expandir para todos, acho que seria talvez menos traumático expandir para quem já está concursado do que abrir novos concursos, mas, enfim, a se manter, seja só contabilidade para teste ou não, que se consulte o juízo competente sobre questões relacionadas ao título exequendo e ao procedimento executivo, essa noção.
de que não é possível a aplicação cartesiana da lei naquele caso concreto, há uma zona cinzenta e o meu, entre aspas, parceiro de boa aplicação da lei é o juiz. Então, eu vou recorrer a ele. E ele me responde com presteza, a partir dali eu tenho um precedente a ser replicado. Isso acontece na prática. E segundo, que nós possamos requerer ao juízo competente a determinação de meios executivos de subrogação e de coerção, inclusive emprego de força policial, com vistas a apoiar a implementação dos atos executivos determinados pelo agente de execução. Isso é, em última análise, a concretização do que eu entendo que deveria estar no CPC de 2015, que é a carta extrajudicial. Então, nós temos a carta arbitral, que é extremamente salutar. O professor Arnoldo Valde já dizia que foi fundamental, em 2015 para cá, a previsão da carta arbitral para a efetivação das decisões do árbitro, e a carta extrajudicial é fundamental para o exercício dessas novas funções jurisdicionais que são compartilhadas entre a esfera judicial e extrajudicial. Então, essa cooperação, essa dobradinha salutar, em que nós, do extrajudicial, não queremos nos apropriar de nenhuma função jurisdicional estatal, mas nós queremos fomentar e criar instrumentos, pontes concretas, seguras, para que nós, do extrajudicial, atravessemos rumo ao judiciário, na companhia dos advogados, em segura companhia dos advogados, para que a gente construa, então, esse sistema de justiça multiportas plural, efetivo, mais leve, sincronizado e orquestrado por todos nós, cada qual tocando o seu instrumento, mas firmes na lei, firmes no compromisso que todos nós firmamos, né, com uma ordem jurídica justa. Então, cada qual no nosso segmento, cada qual de nós costuma brincar de um lado do balcão, mas o compromisso nosso é único. Então, eu acho que a questão é nós somarmos forças para trazer uma execução que seja mais leve, que seja mais dinâmica, né, e que haja uma pluralidade maior de atores participando, mas com esse objetivo maior, que é juntar eficiência, mas uma eficiência sob um prisma garantístico da efetividade. E aí, então, o martelo continua com o juiz, o apito continua com o juiz, eu fico até mais tranquila que isso aconteça, né, professora Trícia, porque esse apito é pesado, esse martelo é pesado, e, enfim, constitucionalmente foi atribuído a vossas excelências. Então, a gente não quer o apito, a gente não quer o martelo, mas a gente está aqui para arregaçar as mangas, para se juntar essas fileiras aí, nessa briga por um sistema de justiça mais efetivo, mais adequado. Então, a gente está aí para servir naquilo que for considerado útil pelo legislador. Então, se me chamarem, eu vou, se não me chamarem, eu não vou, e assim a gente segue. Então, agradeço imensamente, é uma fala muito mais para tranquilizar a advocacia, dizer que estamos juntos. Devolvo a palavra à professora Clarice e agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada, professora Flávia. É ótimo ver como as coisas se conjugam, né? Primeiro, a percepção de que isso acontece no mundo todo. Segundo, a percepção de que isso acontece no Brasil já em diversas áreas na nossa atividade jurídica, no dia a dia, de forma crescente, né? A gente teve mais recentemente o uso capião indo para o extrajudicial, retificação, fora já a execução da garantia fiduciária, que já está há bastante tempo também, e esse compartilhamento de competências, essa colaboração de trabalho entre o tabelião e o juiz é, de fato, muito, muito rica, pode ser muito rica, cada um aplicando a sua expertise em determinadas áreas. E agora a gente passa, então, a ouvir a professora Trícia, que vai nos falar uma visão mais ampla sobre o projeto de lei, a execução extrajudicial, a desjudicialização, e acho que foi bom também essa fala da professora Flávia para tranquilizar a advocacia, né? Essa é uma das questões do projeto, de que o advogado permanece lá, né? Ele permanece como um ator essencial da execução e não poderia ser de outra forma, e isso é mantido no projeto. Eu passo, então, a palavra à professora Trícia, que vai falar sobre reflexões sobre a desjudicialização no Brasil, e a professora Trícia, ela é pós-doutora em Direito pela Universidade
Universidade de São Paulo, pela São Francisco, doutora em Direito Processual pela Universidade do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, desculpa, UERJ, e mestre em Processo Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, nossa casa, somos capixabas, nós duas, né, a UFES. Juíza de Direito no Tribunal de Justiça no Espírito Santo, em exercício no cargo de juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, professora da graduação e do mestrado da UFES, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP. Professora Trícia, muito obrigada novamente, tem a palavra. Olá, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os que nos ouvem aqui, essa plateia prestigiadíssima, né, aliás, e eu faço na pessoa da professora Clarice Leite, que é aqui do Espírito Santo, então é uma grande honra estar participando desse evento, com essas mulheres tão maravilhosas, tão poderosas, que são a professora Flávia Ribeiro e a professora Flávia Rio. Difícil falar depois dessas duas feras, né, que praticamente, assim, esgotaram o tema, mas eu quero parabenizar a ASP por esse evento que prestigia as mulheres, prestigia a academia feminina. Então, uma grande honra estar aqui, uma grande honra ter sido convidada para esse evento. Bom, como eu falei, eu vou fazer reflexões mais genéricas sobre a questão da desjudicialização. E antes de entrar propriamente no tema, eu queria falar um pouco das mudanças, das últimas mudanças do processo civil. Se a gente parar para pensar ao longo das últimas décadas, o processo civil ele tem sofrido importantes alterações paradigmáticas, né? Nós tivemos, primeiro, o grande formalismo, a rigidez que nós tínhamos no procedimento, sendo substituída pela flexibilização procedimental, pelo princípio cada vez mais aplicado do princípio do prejuízo, do aproveitamento máximo que possível dos atos processuais. Nós tivemos também a priorização da solução estatal das controvérsias pela solução consensual, né? Nós sempre tivemos uma cultura muito arraigada de que o Poder Judiciário deveria impor sua decisão, e hoje a priorização está toda alterada para que as soluções sejam de modo mais consensual. Nós tivemos o acesso à justiça sendo ampliado para contemplar a justiça estatal, a justiça arbitral e a justiça conciliativa. Nós tivemos o grande protagonismo judicial sendo equilibrado com uma maior participação e cooperação das partes no processo. Nós tivemos o dogma do monopólio do exercício da jurisdição pelo Estado sendo superado aos poucos para que outras esferas também pudessem exercer essa função, inclusive a privada, como é o caso da arbitragem. Então, como a gente vê, são mudanças que não são pontuais, né? São mudanças que modificam completamente a forma de tratamento dos conflitos dentro e fora da nossa justiça. Bem, mas como que foi a evolução de toda essa desjudicialização no Brasil? O Poder Judiciário sempre foi o grande protagonista das resoluções de conflitos sociais, seja pela jurisdição contenciosa, seja por meio da jurisdição voluntária, promovendo o resguardo do interesse público frente a situações de interesse privado. Contudo, nas últimas décadas, o processo civil foi impactado por relevantes mudanças ideológicas e legislativas, objetivando imprimir maior eficiência aos processos, bem como racionalizar o uso da máquina judiciária. Nesse contexto, foi que ganhou destaque o incentivo à desjudicialização, que consiste em retirar da justiça estatal atividades antes reservadas exclusivamente ao Poder Judiciário, como já foi mencionado aqui diversas vezes pelas professoras. E o legislador foi gradativamente transferindo para esferas extrajudiciais essas funções antes monopolizadas pelo Estado juiz. Trata-se de uma opção política legislativa que pode variar de acordo com o momento histórico e que, no momento, prestigia a desjudicialização. Essa transformação teve mais ênfase a partir da década de 90 e permanece em franca evolução até os dias atuais em variados temas. Então, nós tivemos em 92 as perícias, a possibilidade de execução de perícias extrajudiciais. Nós tivemos em 94 a permissão para que as consignações em pagamento de dinheiro fossem feitas extrajudicialmente.
Nós tivemos, em 97, uma alteração legislativa do sistema de financiamento imobiliário, possuindo traços de extrajudicialidade. Em 96, nós tivemos a lei da arbitragem, né, que representou uma quebra do monopólio jurisdicional estatal para autorizar que árbitros escolhidos pelas partes pudessem solucionar os conflitos. Em 2004, nós tivemos a alteração da lei de registro público, passando para o âmbito extrajudicial os conflitos envolvendo a retificação do registro imobiliário, e também tivemos uma alteração para afastar a exigência da prévia homologação do magistrado das habilitações, como a professora Flávia falou, do casamento. Em 2005, nós tivemos a possibilidade da recuperação judicial no âmbito extrajudicial, então, na recuperação das empresas, né, passando para o âmbito extrajudicial. Em 2007, nós tivemos a desjudicialização dos inventários, partilhas, separações e divórcios. Em 2008, ainda, o registro de declaração de nascimento fora do prazo legal, ele passou a poder ser feito pelas serventias extrajudiciais. E, além disso, em 2015, nós tivemos o Código de Processo Civil, que também encampou a desjudicialização em diversos dispositivos, reforçando essa tendência à realização de certas atividades fora do Poder Judiciário. Uma delas, né, que aqui a gente tem grande apreço, foi em relação aos métodos adequados de resolução de conflitos, que veio a consagrar não só a possibilidade de ser feita dentro do Poder Judiciário, como também fora do Poder Judiciário. O CPC, embora ele encampe toda a política feita pelo CNJ por meio da Resolução 125 de 2010, né, a Política Nacional Judiciária de Tratamento Adequado de Conflitos, ele também resguarda a possibilidade dessas soluções consensuais serem feitas por câmaras privadas. Então, foi uma complementação dessas esferas público e privadas para que ambas se fortaleçam. Na verdade, a ideia é que ambas as esferas sejam fortalecidas, né, e possam atuar com maior eficiência. O Código de Processo Civil também fez a previsão, no artigo 190, de uma cláusula geral de convenções processuais atípicas, permitindo que as partes tenham amplas possibilidades de criar, dentro das condições e limites legais, regramentos processuais que melhor atendam a seus interesses e as particularidades da causa, inclusive na esfera extrajudicial. E isso tem acontecido, os advogados têm feito diversas convenções processuais no âmbito dos contratos para que futuramente eles venham a ser implementados em esfera judicial. Também houve, por parte do CPC, a delegação de atos de comunicação também para outras esferas, ou seja, hoje não precisa ser feita mais pelo Poder Judiciário. A comunicação das testemunhas agora pode ser realizada diretamente pelos advogados das partes, pelos seus escritórios e sob a sua responsabilidade. O inventário, o capião, também podem ser realizados hoje pelas serventias extrajudiciais. Tivemos ainda, dentro de toda essa evolução, podemos citar ainda a lei de mediação, né, que foi a lei 13.140, que prevê todo um regramento para a resolução de conflito extrajudicial. Dentro dessa linha de tratamento adequado de conflitos, podemos citar, nós temos hoje tramitando alguns projetos de lei que prevêem os comitês de resolução de disputas, né, que na prática internacional eles chamam de dispute boards, que são métodos de solução de conflitos em contratos de execução não imediata, no qual um corpo independente de profissionais é nomeado conjuntamente pelas partes, e passa a acompanhar de forma permanente a execução do contrato. Então, como o professor Humberto Dalla, da nossa querida UERJ, fala, hoje nós temos a jurisdição voluntária judicial e a extrajudicial, e os meios de obtenção de consenso também judiciais e extrajudiciais. O professor Kazuo Watanabe preconiza que hoje nós temos o conceito de acesso à justiça reformulado, ganhando novas dimensões, para incluir essas duas esferas, tanto a judicial como a extrajudicial, no que o autor denomina de acesso à ordem jurídica justa. Então, como vocês podem ver, foi uma evolução não só do legislador, mas da doutrina, e agora nos compete ver como que a gente pode transportar isso para a nossa prática. E um dos grandes gargalos do nosso Poder Judiciário é exatamente a satisfação integral do bem jurídico pretendido pela parte.
especialmente por meio da tutela executiva. Hoje, embora o artigo 4º do CPC diga que a satisfação está inserida na prestação integral da tutela jurisdicional, nós temos 2 limites práticos. A falta de bens do devedor, que muitas vezes impede a solução imediata daquele conflito. E a outra é a inexistência de ferramentas eficazes de busca de patrimônio do executado, que também o CNJ está tentando aprimorar todos os sistemas de buscas que hoje nós temos. A Flávia Ribeiro falou do Cisbajude, hoje ele já sofreu alguns aprimoramentos, mas ele ainda precisa de alguns ajustes, e a ideia é que futuramente todos os sistemas de buscas sejam integrados, né? Porque hoje, para o juiz fazer uma busca, ele tem que entrar em cada sistema, e em cada sistema fazer diversos comandos, né? A ideia é que no futuro, por meio só de um CPF ou de alguma chave, o juiz ele possa ter em um clique toda a movimentação patrimonial da pessoa, e daí ele possa, né, ter um sistema muito mais eficaz de busca de bens. Então, foi dentro de todo esse contexto, né, e de insatisfação com a parte executiva, que veio o projeto de lei 6204 de 2009, que prevê a desjudicialização das execuções civis, com a transferência da competência do Estado juiz por delegação aos tabeliões de protesto, para a prática de atos e procedimentos executivos. A justificativa do PL indica, e a professora Flávia Ribeiro, né, nos confirma isso, que teve influência direta no sucesso da experiência portuguesa, sendo que a proposta tenta realizar uma adaptação do referido modelo à realidade brasileira. Entretanto, limita a desjudicialização aos procedimentos de título executivo, aos títulos extrajudiciais e cumprimento de sentença condenatória por quantia certa, excluindo, assim, outras modalidades de obrigações, como inclusive já foi perguntado aqui, né, se as de alimentos estariam incluídas, e de fato, ele, em princípio, ele limitou as execuções de quantia certa. Bom, mas, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de desjudicialização, da execução propriamente dita, o professor Humberto Teodoro, ele elenca uma série de casos de execuções extrajudiciais já em nosso ordenamento, e há muitos anos em funcionamento. Então, a desjudicialização da execução não é novidade no Brasil. Desde 1964, já existiu o regime da incorporação mobiliária, no caso de inadimplemento, né, o comprador seria notificado para purgar a mora, sob pena de o imóvel ser alienado extrajudicialmente. Em 1966, teve um decreto-lei que regulamentou o sistema financeiro de habilitação, permitindo leilão público independente de autorização judicial. Em 1997, nós tivemos a alienação fiduciária de imóvel, regida por lei especial, com a possibilidade de o imóvel ir a leilão público pela esfera judicial ou extrajudicial. Em 1969, nós tivemos as obrigações contratuais de garantias por alienação de bens móveis, conferindo ao credor o direito de venda da coisa para pagar a prestação independente de medida judicial. Em 79, nós também tivemos regulamento de loteamentos e parcelamentos de terrenos urbanos, né, onde o próprio oficial de registro de imóveis poderia fazer o cancelamento do registro de compra e venda. E no CPC, né, como eu já disse, autoriza os atos executivos expropriatórios por agentes privados, como no caso de adjudicação pelo exequente da venda de bens penhorados pelo credor ou pelo corretor. E, no âmbito da execução civil, também vi que alguém perguntou aqui sobre a fazenda pública, né? Nós tivemos também alguns avanços na execução, na execução fiscal, que eu vi aqui alguém perguntando da fazenda pública, como a Lei 13.606, de 2018, que admitiu a averbação de bens móveis e imóveis do devedor tributário pela própria União, sem prévia autorização judicial. Além disso, existe um projeto de lei, o 4257 de 2019, que altera a lei de execuções fiscais, e nesse projeto ele institui uma arbitragem tributária no Brasil,
ele possibilita o uso da negociação fora do campo judicial, e ele também regulamenta a execução fiscal administrativa para a cobrança de dívidas relacionadas a IPTU e IPVA. Então, dentro dessa contextualização de todos esses marcos legislativos que permitem a desjudicialização, a gente tem que também pensar o seguinte: qual é a atual situação das nossas execuções civis no Brasil? Nós sabemos que, antes do CPC de 2015, diversas reformas pontuais relativas à execução elas foram acontecendo e elas não foram satisfatórias para garantir uma eficiência da execução. Nós temos ainda, no âmbito do Poder Judiciário, metas nacionais agora instituídas para 2021, a meta 9, que é integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, e nessa meta prevê realizar ações de prevenção e desjudicialização de litígios voltados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E aí, com base em toda essa evolução e em todo esse contexto, e atento a essa realidade, o ministro Luiz Fux criou, na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Justiça, criou um grupo de trabalho, por meio da portaria 272 de 2020, justamente para contribuir com a modernização e efetividade da atuação do Poder Judiciário no âmbito das execuções e no cumprimento de sentenças. Esse grupo, ele exclui das execuções fiscais. E por que foram excluídas as execuções fiscais? Porque nós já tínhamos, no âmbito do CNJ, alguns projetos específicos, algumas iniciativas específicas para tratar a execução fiscal. E nós não tínhamos nada direcionado às execuções civis, aquelas que realmente impactam também o nosso Poder Judiciário. E aí esse grupo de trabalho, ele pediu ao nosso Departamento Judicial de Pesquisa para fazer um levantamento preliminar sobre os índices das nossas execuções civis no Brasil, incluindo a Justiça Estadual, Federal e Trabalhista. E os números são assustadores, Lembrando que nós temos aí 77 milhões de processos em tramitação, e nós temos um total de execução civil nas unidades judiciárias que corresponde a mais de 11 milhões de processos. Isso representa 14% do acervo total. E vejam, eu estou falando aqui, eu estou excluindo as execuções fiscais, que aí o número é bem maior. Nós temos mais de 3 milhões de execuções extrajudiciais e mais de 7 milhões de execuções de cumprimento de sentenças. Nós temos, por ano, um acervo de mais de 5 milhões de novas execuções entrando no Poder Judiciário. E aí nós temos 4 milhões de sentenças, 5 milhões de processos de execuções entrando, ou seja, a conta não fecha. Nós temos um índice baixíssimo de acordo, que é só de 6%. O tempo médio de tramitação, isso foi o que me assustou bastante, quase 6 anos para as execuções extrajudiciais e 3 anos para os cumprimentos de sentença. Então, assim, imagina, a pessoa fica lá 4, 5, 6 anos, 10 anos para chegar até uma sentença e depois ela ainda tem mais 3, 4 anos para a sua satisfação. Ou se ela for direto para a execução extrajudicial, ela tem aí 6 anos, só para executar um título executivo que ela já tem com uma dívida certa e exigível. Então, é realmente assustador. Com esses índices, é imperioso pensar em novas estratégias de tratamento das execuções civis, com a racionalização ainda da máquina judiciária. Essa questão, claro, ela não é pacífica, Nós temos algumas resistências, nós temos algumas críticas, e aí, no último evento do IBDP que nós participamos, me perguntaram qual seria o posicionamento da magistratura. E eu confesso que eu nem comentei isso na época, mas assim, eu tenho uma impressão, que é claro, pessoal, não é do CNJ nem da magistratura, que grande parte dos juízes ainda nem parou para pensar nessa possibilidade, como vai ser, vão tirar meu poder, então isso eu acho que não faz parte ainda da realidade da maioria dos juízes.
E, além disso, a gente tem números, como nossa realidade é uma realidade de muitos processos em tramitação, e nós temos inúmeros mecanismos de buscas, né, de endereço, de bens, de dados, cada um com sistema, como eu falei aqui, cada um com inúmeros atos mecânicos. Eu acredito que esses sistemas, que são altamente burocráticos e que tiram um precioso tempo do juiz, que poderia estar sendo despendido com decisões, enfim, com atuações de cunho eminentemente decisórias, eu acredito que a magistratura veria com bons olhos, sim, da mesma forma que eu não vi nenhuma resistência da magistratura em relação à desjudicialização de outras questões, como a habilitação do casamento, inventário, partilha, divórcio, muito pelo contrário, me parece que os juízes assim acharam um alívio, né, dessas questões consensuais serem delegadas aos cartórios, de modo que, se essa parte de busca de bens, que é extremamente trabalhosa para o juiz, e cuja ineficácia ainda é muito baixa, se ela pudesse ser delegada de modo seguro para agentes de execução sob fiscalização, como é o caso né, das serventias extrajudiciais, acredito que sim, seria um braço muito importante para a atividade jurisdicional. Então, o que eu falei, eu não vejo maiores resistências por parte da magistratura, mas eu estou ciente de que existe uma nota técnica da AMB que trouxe, né, alguns questionamentos relacionados à reserva de jurisdição, ofensa aos princípios do juiz natural, que contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Bom, por tudo que já foi dito aqui pelas professoras, eu também entendo que a lei, como eu disse também, a lei já delegou tantos atos às serventias extrajudiciais que eu não vejo por que o mesmo não poderia ocorrer em relação aos atos de expropriação. Além disso, o PL em nenhum momento afasta a possibilidade de as partes acionarem o Poder Judiciário, como também isso aqui já foi mencionado, né? Então, no caso de suscitação de dúvida, no caso de qualquer tipo de questão que ocorra envolvendo aquele procedimento extrajudicial, isso pode ser levado para o Poder Judiciário, o que garante o devido processo legal, o que garante uma interlocução direta também com a jurisdição, de modo que não há que se falar, em princípio, pelo menos que eu penso, em inafastabilidade da jurisdição, como às vezes é defendida. E nós temos que pensar que a jurisdição não é apenas em relação à atividade fim, e que a entrega da prestação jurisdicional também se dá em relação à atividade meio, que são esses atos necessários para o alcance da satisfação dos jurisdicionados. Então, nós temos que parar para pensar também como juízes qualificados estão tirando horas do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, para fazer atos automáticos, atos que poderiam ser delegados ou para auxiliares da justiça ou para agentes de execução, enfim, mas que efetivamente não contribuem em nada para a eficiência do Poder Judiciário. A AMB fez pontuou algumas outras situações que ela entende como problemáticas ao PL. Essa da inafastabilidade da jurisdição, eu reputo que seja talvez a mais importante, né, a mais séria, mas também fala que a solução do excesso da demanda perante o judiciário não se resolve mediante a supressão de competências constitucionais atribuídas a esse. Bom, a questão também já foi tratada pelas professoras, né, pelas Flávias, mas, além disso, a gente tem que pensar o seguinte, que, de fato, o investimento em estruturação e na racionalização do processo judicial são realmente algumas possibilidades, né, para, enfim, mesmo se mantendo essa competência. Mas há tempos a gente está tentando fazer isso, há tempos que a gente está tentando, por diversas formas, racionalizar o processo judicial, a gente tem tentado movimentar a estruturação, o CNJ tem batido muito para a questão da gestão administrativa do juiz. Então, assim, já passamos por diversas reformas processuais, né, inclusive no âmbito da execução, mas nós não conseguimos avançar. Então, a gente precisa, na verdade, estar aberto a essas novas oportunidades, a gente precisa estar aberto a essas novas discussões, essas novas possibilidades
envolvendo a eficiência cada vez maior do Poder Judiciário, ainda que seja por meio da delegação de alguns atos. Quando eu vejo a advocacia falando, e aqui é uma observação que eu tenho feito dos eventos que eu tenho participado, eu vejo duas questões que são abordadas pela advocacia. Primeiro, o medo de uma invasão patrimonial, né, que hoje é feita pelo judiciário e, de repente, iria para um outro agente, ou seja, um medo do desrespeito ao devido processo legal. E eu acho que esse é um dogma que precisa ser superado, né, e com o advento da lei, com toda a responsabilização que é inerente a essa lei, responsabilização administrativa, civil, criminal, eu acho que isso é um dogma que pode ser superado também pela advocacia. E também vejo na advocacia parcela dela querendo assumir esse papel de agente de execução, né? Parte da advocacia é contra o projeto de lei porque vê que ela também gostaria de participar conjuntamente ou exclusivamente desse papel. Mas, como eu também venho defendendo, né, em eventos que eu participo, eu acredito que as serventias judiciais vêm demonstrando bastante eficiência nesse mistério de realizar soluções consensuais e desburocratizadas dos conflitos, facilitando a vida de grande parte da população. E, além disso, a especialização em determinadas tarefas, eu acho que traz realmente eficiência e traz realmente celeridade. O que eu tenho sentido falta nesses debates, e aí fica uma dica aí para Flávia Ribeiro, que faz muitos eventos, né, organiza muitos eventos na temática, é de uma participação maior no debate da Defensoria Pública, né, que mal ou bem ela vai acabar assumindo parte, vai acabar sendo inserida nesse contexto de forma bastante abrangente, então, e o próprio Ministério Público, né, que também eu não tenho visto assim nenhum tipo de opinião em relação ao projeto, de modo aí que fica a sugestão para os próximos eventos, né, chamar esses atores do sistema de justiça também para falar da temática. Bom, o PL tem inúmeras vantagens, inúmeras, e aqui eu registro, eu ressalto que ele garante a presença dos advogados em todos os atos, então isso elimina bastante a resistência. A questão da responsabilização, ela foi muito importante, muito ampla, e lembrando, né, como ela já foi dito aqui, hoje os cartórios eles são fiscalizados pela Corregedoria Local, eles são fiscalizados pelo juiz, eles são fiscalizados pelo CNJ, então, assim, é muita gente fiscalizando a sua atuação e de forma bastante rígida, e eu acho que esse projeto, ele tenha ainda o benefício de fazer com que, como eu disse, que o tempo do juiz seja realmente investido em questões de cunho decisório, e não em atos mecânicos administrativos que desperdiçam, né, a expertise que o juiz, às vezes, pode despender num processo bem mais complexo. O PL, né, tem alguns pontos, claro, de reflexão, de aprimoramento, e aqui a professora Flávia Rio já falou de algum deles. Eu acho que se esse projeto, na medida em que esse projeto ele for avançando, é urgente a necessidade de os cartórios serem integrados ao PJE, ao sistema judicial, porque vocês estão com o PJE Core, né? Que é o PJE das corregedorias, mas vai ser necessário fazer essa interoperabilidade com o PJE dos juízes, né, para que a comunicação seja mais imediata. A questão da irrecorribilidade das decisões, né, é um ponto sensível que eu acho que a gente precisa amadurecer, porque eu acho que isso vai ferir um pouco a nossa dinâmica do Código de Processo Civil. Como sugestão, né, eu já tenho falado isso, é a previsão de as serventias poderem oferecer para as partes, nesse contexto da execução, a possibilidade de autocomposição, né? Então, eu acho que dentro desse iter procedimental delegado, as serventias poderiam avançar, como hoje os oficiais de justiça já podem, né, alcançar, de certa forma, propostas, pelo menos a serventia poderia avançar, até porque já há um provimento da corregedoria autorizando esses serviços, de modo que é urgente a necessidade de racionalização do nosso sistema de justiça. Então, eu espero que esse debate
ele continua, ele evolua, para que a gente realmente tenha uma maior satisfação, uma maior efetividade das nossas execuções no Brasil e do nosso Poder Judiciário. Então, eu agradeço imensamente o convite, parabenizo novamente a ASP por essa iniciativa, agradeço a colaboração e os ensinamentos das Flávias, com as quais eu sempre aprendo cada vez mais, e muito obrigada a todos que nos ouviram até agora.